Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos fazer a correção da atividade da aula passada, tá bem? Que eu pedi para vocês fazerem, né? Nós vimos o conteúdo e a gente vai fazer a correção das atividades, tá bem? Então, você vai pegar o seu livro didático e vai acompanhar a partir da página 10, ok? Gente, olha só. Aqui na página 10, nós vamos falar sobre período composto por coordenação. Nós vimos que um período composto é um período formado por mais de uma oração. E se eu tenho uma única oração, eu tenho período simples. Se eu tenho mais de uma oração, eu tenho período composto. Então, esse período composto ele vai ser por coordenação. O que isso significa, professora? Essas orações coordenadas, elas são orações sintaticamente independentes, ou seja, elas não necessitam uma das outras, porque o seu sentido já é completo. Porém, essas orações, elas podem ser ligadas a uma a outra por meio de conjunção ou sem conjunção. É o que a gente vai estudar, a gente vai ver durante a atividade. Vamos para lá? Vamos para a atividade para a gente entender melhor como é que acontece isso, tá bem? A gente vai ter o texto 3. Esse texto 3, ele vai nortear algumas questões aqui na página 11. Então, presta atenção. Ao encontro de e de encontro a. São duas expressões, a gente vai ver que são expressões parecidas, porém são expressões que têm significados diferentes. Presta atenção. As expressões se diferenciam. Seus significados são frontalmente contrários um do outro. Ir de encontro a alguma coisa é ir contra, é ser desfavorável. A ideia é de choque. Assim, o automóvel foi de encontro ao muro. É o mesmo que bater no muro. Gente, vamos lá. Aquele pensamento vem de encontro à minha tese. Corresponde a dizer que o pensamento é frontalmente contrário à minha tese. Aquele pensamento vem ao encontro da minha tese. No entanto, é aceitar o pensamento como favorável à tese. Os cuidados quanto a esses aspectos são necessários porque é muito comum a confusão. Então, gente, essas duas expressões, ao encontro de... Só um minuto. Tá? Eu vou ampliar para você ver melhor como é que vai funcionar. Ao encontro de e de encontro a são duas expressões semelhantes, porém têm significados contrários, né? Então, presta atenção. A gente vai ver ao longo dessa atividade que ir de encontro a alguma coisa é ser contrário, né? E quando nós temos ao encontro de, significa que é algo favorável àquele pensamento que você tem, tá bem? Então, vamos avançar. Então, vamos fazer a atividade para a gente entender melhor. Releia o primeiro parágrafo. As expressões se diferenciam, seus significados são frontalmente contrários um do outro. A que expressões a afirmação feita no primeiro período do texto se refere? Onde elas se encontram no texto, tá? E aí, a gente vai ver que quando ele utiliza esse termo aqui, tá? As expressões, ele está se referindo às duas expressões que nós estamos estudando, que é ao encontro de e de encontro a, tá bem? Então, é essa a resposta que você vai colocar aí na sua letra A, tá bem? Ok, vamos avançar. Já, meus amores, então é isso que vocês vão colocar na letra A, tá? O texto se inicia retomando as expressões que eu mostrei para vocês, que são as expressões ao encontro de e de encontro a, tá bem? Ok. Letra B. De acordo com o segundo período, pode-se afirmar que uma expressão é sinônima ou antônima da outra. São
antônimas. Por quê, professora? Porque são expressões diferentes. Olha, as expressões se diferenciam, né? Então, se elas se diferenciam, elas têm sentidos contrários. Então, elas são expressões antônimas, beleza? Letra B, ok? Vamos para a letra C. Sabendo que o período simples é constituído por uma oração e o composto por duas ou mais, classifica esses períodos. A gente vai perceber aqui, né, que ambos são períodos simples. Como, professora? Olha só, as expressões... Só um minutinho. As expressões se diferenciam. É um período, professora? É um período, é uma oração. Eu tenho um verbo, né? E aí, a gente vai ver o outro período. Qual é o outro período, professora? Seus significados são frontalmente contrários um do outro. É um outro período. São períodos simples. Cada um deles são períodos simples, tá bom? Então, você vai colocar aí na letra C que ambos são períodos simples, uma vez que há apenas uma oração, tá bem? Letra D. Indique o sujeito e o predicado de cada uma das orações, tá? Então, vamos lá. Vamos analisar a primeira oração aqui. Qual é a primeira oração? As expressões se diferenciam. Qual é o sujeito, professora? Quem se diferencia? Faz a pergunta para o verbo. O que se diferencia? As expressões. Lembra daquele truquezinho que nós utilizamos? Aquele macetezinho para a gente encontrar o sujeito em ordem direta? Pois é. Gente, copiou muito aqui, grifou muito, tá muito grosso. Pronto, agora. Então, as expressões é sujeito dessa primeira oração e o que sobrou dessa oração é o que eu chamo de predicado, tá bem? Então, você coloca a oração lá, sujeito às expressões, predicados se diferenciam, tá? E aí, você vai avançar para outra, né? Para essa aqui, para essa outra oração. Qual é o sujeito? Seus significados, tá? Sujeito, predicado. São frontalmente contrários um do outro. Então, você já tem as duas respostas, as duas análises das duas orações. É isso que você vai colocar lá na sua questão, tá bem? Na letra D. Aqui, só confirmando a resposta para você. Letra E. É possível reescrever esses dois períodos reunindo-os em um período composto? Sim, nós sabemos que sim, né? Faça a reescrita utilizando um sinal de pontuação. Como é que a gente vai unir, professora? Vai ficar com as expressões se diferenciam, vírgula. A gente pode colocar uma vírgula, que a vírgula é uma pausa, né? Uma pausa. E aí eu vou colocar seus significados são frontalmente contrários um do outro, tá bem? Então, eu uni essas duas orações por meio de uma vírgula. Em 2, faça essa reescrita utilizando uma conjunção. Lembra que a conjunção é aquela classe de palavras que eu tenho na língua portuguesa que é responsável por unir orações. Então, aqui eu posso colocar o E. O E, ele é uma conjunção aditiva, de adição, tá? Dá uma ideia de soma. Então, olha como vai ficar se eu colocar o E. As expressões se diferenciam e seus significados são frontalmente contrários um do outro. Percebe que eu tenho uma ideia de soma. E faz todo sentido com essa conjunção também, tá bem? Ok. A questão da terceira, você vai colocar, né, que a gente estabeleceu uma relação de soma e de adição com o Ezinho, ok? Vamos avançar. Gente, questão 21, ele tá pedindo aí, né, para você... Olha, os períodos a seguir são constituídos por duas orações. Separe as orações e assinale alternativas com períodos formados por orações coordenadas. Letra A. É comum confundir essas duas expressões, né? Aí eu tenho duas orações, né, professora? Sim. Qual é a primeira oração? É comum, tá?
Vou só diminuir esse traço aqui. Ele tá muito grosso, tá? Eu tenho a primeira... Opa, mexi errado aqui. Deixa eu mexer novamente. Tá? É comum a primeira oração. Confundir essas duas expressões é outra oração. Então, você vai dividi-las. Pode ser por meio de barra, tá bem? As expressões são semelhantes na escrita, mas os significados são opostos. Olha só, como é que eu vou dividir aqui, professora? Presta atenção que a conjunção, ela tá ligando as duas orações, tá? Então, observe esse mais aqui. Ele é uma conjunção, professora? Sim, é uma conjunção adversativa. Dá uma ideia de oposição, de contraste, né? Então, preste atenção. Se esse mais, ele liga as duas orações, então o que vem antes dele é uma oração e o que vai vir depois dele é outra oração, tá bem? Então, olha como vai ficar a resposta aí. Só um minutinho, gente. As expressões são semelhantes na escrita. Aí você vai colocar uma barra, né, para dividir. E o mais, ele já vai fazer parte da oração subordinada. Da oração, perdão, da outra oração, tá bem? Da outra oração coordenada, tá? Letra C. Sei quando usar essas expressões corretamente, tá? Então, olha o sei aí. É uma oração, professora? Sim, tá? Aí, quando usar essas expressões corretamente, é uma outra oração, tá? Letra D. Isso não faz sentido. A expressão não tem significado. Isso não faz sentido é uma oração. A expressão não tem significado é uma outra oração. Tá bem? Ok. E aí ele diz assim, separe as orações e assinale a alternativa com períodos formados por orações coordenadas. Quais são as orações coordenadas aí, professora? A letra B e a letra D, tá certo? Vamos lá, vamos avançar. Aqui ele vai trazer um texto para você, na verdade é uma explicação breve, né? As orações coordenadas, elas podem ser sindéticas e assindéticas. A oração sindética liga-se a outra por meio de uma conjunção, o que não acontece com as coordenadas assindéticas, tá? Então, as sindéticas são aquelas que vão ter a conjunção para ligá-las. As assindéticas, elas não vão vir por meio de conjunção, elas vão ser separadas por meio de vírgula, por meio de pontuação, tá bem? Ok? Vamos lá. Orações coordenadas sindéticas, aqui nós vamos ter as aditivas e as adversativas, tá? Então, você vai ler os dois períodos, né? Uma língua tem milhões de palavras e apenas uma parcela delas faz parte do dicionário. Uma língua tem milhões de palavras, mas apenas uma parte delas faz parte do dicionário. Os dois períodos apresentam as mesmas orações na mesma sequência, mas não têm o mesmo significado, né? Explique essa diferença de sentido. Qual é a diferença, professora, que nós vamos ter? Observa que nós vamos ter duas conjunções distintas, diferentes, como você melhor entenda, né? Nós vamos ter aí o e, nós vamos ter o mais, sem i. Qual é a diferença, professora? O ele dá uma ideia de soma, de adição, e o mais, aí ele dá uma ideia de contraste, né? Então, você vai colocar em uma informação soma-se a anterior e em 2 há uma oposição entre os sentidos, tá bom? Aí o sentido milhões de palavras, né? E apenas uma parcela, ok? A que se deve essa diferença de sentido? As conjunções, né? Por quê, professora? Porque o ele tem sentido de soma, o mais ele tem sentido de oposição. O mais sem i, tá bem? Não vai confundir. Vamos lá, vamos fazer essa página aqui para a gente finalizar, tá bem?
Questão 23. Releia a seguir um trecho do texto 3. Assim, o automóvel foi de encontro ao muro é o mesmo que bater no muro. Aquele pensamento vem de encontro à minha tese, corresponde a dizer que o pensamento é frontalmente contrário à minha tese. Aquele pensamento vem ao encontro da minha tese, no entanto, é aceitar o pensamento como favorável à tese. A palavra destacada é uma conjunção, no entanto. Que ideia do texto ela liga, né? Então, ela vai ligar aí, aquele pensamento vem de encontro à minha tese, corresponde a dizer que o pensamento é frontalmente contrário à minha tese. E aquele pensamento vem ao encontro da minha tese, é aceitar o pensamento como favorável à tese, tá bom? Aqui você vai colocar essa resposta, tá bem? No seu livro. E aí ele quer saber que relação de sentido ela estabelece entre essas ideias. É uma relação de oposição, né? Esse, no entanto, é uma relação de oposição, tá bem? Vamos lá, terminar de fazer a correção. A questão 24, ele vem trazendo um quadro aí meio que explicativo, alguns exemplos, né? Uma língua tem milhões de palavras e apenas uma parcela delas faz parte do dicionário. O samba de gafieira foi criado na década de 1940 e tem acompanhamento de orquestra. Como é que eu vou usar a vírgula aí, gente? Como é que eu vou usar a vírgula? Tá? A gente vai entender que não se usa vírgula em oração coordenada sindética aditiva iniciada pela conjunção e, tá bom? Então, nós não temos vírgula aqui nesses períodos, porque elas iniciam as orações coordenadas sindéticas, tá? E as adversativas, a gente usa-se vírgula em oração coordenada sindética adversativa. Se a conjunção estiver intercalada, deverá vir entre vírgulas, tá bom? Então, depois aqui, observa aqui, olha. Depois aqui a gente vai ter antes a gente vai ter a vírgula, né? E aí a gente vai fazer essa colocação correta da vírgula com esse tipo de conjunção, tá bem? Esse tipo de oração, melhor falando, tá? Então, eu vou voltar aqui para você ver como é que vai ficar a resposta aí com a conjunção e com a conjunção mais, tá bem? Tudo bem? Tranquilo. Isso aí você vai copiar no seu livro didático. Beleza? Questão 25, analise o período. O anonimato nas redes sociais leva a comentários mais cruéis e os efeitos disso tendem a ser extremamente graves. Quais são as orações presentes no período, né? Nós vamos ter o anonimato nas redes sociais leva a comentários mais cruéis. Os efeitos disso tendem a ser extremamente mais graves. Duas orações nós temos aí, né? Ok? Qual é o sujeito de cada uma das orações? Aqui a gente vai ver que o sujeito é o anonimato, né? Como é, professora, que eu vou entender que é o anonimato? O que leva a comentários mais cruéis? O anonimato. Olha a resposta. A resposta é o sujeito, tá? E os efeitos disso tendem a ser... Qual é o outro sujeito? Os efeitos disso. O que tendem a ser extremamente mais cruéis? Aí você vai colocar os efeitos disso, tá bem? Tá aqui, ó. Que relação de sentido há entre as orações? É uma relação de adição, né? De soma. Olha o ezinho aqui ligando as duas orações, tá bem? Ok, meu povo. Então, a gente vai finalizar por aqui. Na próxima aula, a gente continua, tá? A gente vai falar na próxima aula sobre a ortografia, o uso do mais com i e do mais sem i. Meus amores, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beijos, tchau, tchau.